No último domingo, as notícias sobre as manifestações em Cuba surpreenderam muita gente, principalmente o pessoal da esquerda brasileira que sempre defendeu aquela ditadura. Parece que só eles acreditavam que Cuba era uma nação democrática. No fundo, eles sabem muito bem que Cuba é uma ditadura cruel que privilegia poucos. Mas o discurso é vender aquela imagem de uma nação próspera em educação, saúde, com quase nenhuma desigualdade, já que todos se encontram em estágio de pobreza avançada. E só os amigos do poder é que têm os privilégios. Né? Mas as máscaras estão caindo. Veja que políticos e artistas que sempre idolatraram a revolução de Fidel Castro estão todos calados. Contra fatos. Não há argumentos. E esse é o nosso assunto de hoje. A esquerda brasileira sempre justificou a sua luta contra o regime militar com o argumento da salvação. Vamos salvar o povo de uma ditadura de direita. Eles nunca disseram que seria para implantar uma ditadura de esquerda no lugar. Alguns esquerdistas brasileiros arrependidos ou que tiveram aí uma crise de consciência chegaram a revelar esse propósito. A luta deles nunca foi por democracia, e sim pela implantação de uma ditadura do proletariado. Bobos são os que acreditam neles. Basta a gente fazer uma retrospectiva da história para a gente constatar que os regimes socialistas e comunistas fracassaram no mundo inteiro. Tanto fracassaram que tiveram que colocar um muro na Alemanha para as pessoas não fugirem para o lado ocidental. E se tentassem fazer isso, elas eram fuziladas. Se o regime socialista ou comunista fosse bom, por que você precisa restringir a liberdade do cidadão? Qual é a necessidade de censurar a imprensa? Se fosse bom mesmo, eles iam ter um problema enorme relacionado aí à migração. O mundo inteiro ia querer fugir para lá, e não o contrário. Veja como é importante a gente prestar atenção nos discursos que esse pessoal da esquerda costuma fazer e nas verdadeiras coisas em que eles acreditam. Como essa história aí não cola para quem é esclarecido, eles costumam modificar a abordagem e o jeito de vender essa fantasia. Mas o que a gente não pode esquecer é que os objetivos e os ideais deles nunca mudaram. São sempre os mesmos. Eles querem vender uma democracia que não existe, institucionalizar a pobreza e tirar a liberdade da população quando implantam um regime totalitário. A estratégia é sempre a mesma. Primeiro eles tiram a sua voz, em seguida vão tirar a sua liberdade, depois o seu patrimônio. E dependendo aí como você se comporte, tiram também a sua vida. E olha que tudo em nome da democracia e da justiça social. Veja uma coisa, o Lula tentou regulamentar os meios de comunicação. Infelizmente, ou melhor, felizmente, ele não teve sucesso. Né? Esse aí seria o primeiro passo. E a nossa imprensa é tão canalha que hoje apoia o ex-presidiário escancaradamente, porque tem um desejo aí de defenestrar o presidente Bolsonaro, que acabou com muitas mamatas que geravam benefícios para determinados veículos de comunicação e que é também de uma corrente ideológica oposta deles. E o presidente Bolsonaro, que nunca ameaçou aí a imprensa com censura, ele é escorraçado por ela. Mas é sempre bom a gente lembrar de algumas declarações do Lula para que as pessoas não se iludam com um sujeito que tem muitas contas ainda a prestar com a justiça, né? Mas que só foi beneficiado porque colocou os seus amigos lá no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Você viu aí como vibraram os democratas que endossam essa censura, né? Aí eu pergunto, é isso que a gente quer para o Brasil? Agora veja o que a ex-presidente Dilma pensa sobre o ditador Fidel Castro. Às vezes a gente fica até na dúvida se isso é possível, né? Ela pensar em alguma coisa.
Esse vídeo foi publicado ontem pelo deputado Eduardo Bolsonaro, afirmando que esse é o rumo que o Brasil teria tomado caso, em 2018, tivesse sido eleito o outro presidente. Presta atenção nessa entrevista, é muito interessante. On the passing of Fidel Castro, whose funeral in Cuba you attended, you paid tribute to him as a visionary leader who believed in the construction of a more fraternal and just society. But his critics point out that he was also an unelected dictator who locked up and tortured political prisoners, used firing squads to carry out executions, sent gay people and priests to camps. Olha, eu tenho uma visão diferente do Fidel Castro, dessa que você está externando. Acho que o Fidel Castro, ele, na América Latina... Was he not a dictator? Ele teve um papel extremamente importante diante do que acontecia na América Latina, porque outras regiões do mundo, outros países, viveram outras histórias. O que ele representava? Ele representava a luta contra as ditaduras militares, contra o controle absoluto dos Estados Unidos, naquele momento sobre o resto da América Latina. Ele teve um papel neste continente inequívoco. Ele foi um libertador do seu povo. Mas eu estou tentando discutir o que nós achamos do Fidel Castro. E ele... I'm not disputing that. I'm asking you, was he a dictator? You talked about democracy in this interview. Isso é a sua Who opinião. voted for Fidel Castro? É a sua opinião, No, I'm asking your legítima. opinion. Forget my opinion. I'm asking yours. Não. Was Fidel Castro a dictator? Por quê? Pro país dele. Because he wasn't voted into office in free and fair competitive O país dele, ele não era um ditador para o país dele. You've spent the entire interview talking about constitution, Não, elections, democracy. Pro meu país. There were none of that in Cuba. Meu querido, pro meu país. Also only in Brazil democracy, no democracy in Cuba. Não, meu querido, aqui. Então nós vamos discutir de trazer... You won't condemn his human rights abuses that Meu happened querido, on se Ecuador. houve abusos de direitos humanos, eu condeno. O que eu estou te dizendo é que eu não acho que o Castro era, pura e simplesmente, um ditador como querem pintá-lo. É isso o que pensa a nossa esquerda a respeito desse ditador assassino e cruel. E olha, é bom lembrar que o Fidel Castro, logo depois que tomou o poder, ele prometeu eleições livres aos cubanos em 18 meses. Só que já se passaram 62 anos e o povo cubano não pode nem pensar em fazer oposição ao regime. Se a gente não tomar cuidado, esse pessoal volta ao poder e nunca mais vai querer largar o osso. O que aconteceu é que eles foram pegos de surpresa, em duas situações, né? A primeira foi o impeachment da Dilma e a segunda é a eleição do Bolsonaro, que ninguém esperava. Mas querem voltar ao poder a qualquer preço, disso aí a gente não tem dúvida. Você vê que o Fidel Castro morreu e seus comparsas continuam no poder, preservando aí o que eles chamam dos seus ideais, né? Os ideais castristas. Agora vamos voltar aos fatos de domingo. A ditadura cubana, quando percebeu que os protestos tomaram uma dimensão que eles não esperavam, o que é que eles fizeram? Bloquearam as redes sociais, iniciaram uma repressão violenta para abafar o movimento. Vários vídeos mostraram como agiu a polícia do regime. O presidente Bolsonaro até publicou um post nas redes sociais e disse que foram pedir liberdade, sabe o que é que eles tiveram? Borrachada, pancada e prisão. E tem gente aqui no Brasil que apoia Cuba e que apoia a Venezuela, disse o presidente. Aliás, sobre a Venezuela, é bom a gente lembrar que a pobreza já atinge aí 90% dos venezuelanos. E olha que a Argentina está indo para o mesmo caminho. Lá eles estão chegando na fase do confisco e da intervenção. Será que é isso que a gente quer para o Brasil? O mundo democrático desses radicais de esquerda é repleto aí de quebra-quebra, de saques, de atentados, policiais apedrejados, invasão de propriedade, corrupção, greves, tráfico de drogas, fraudes, milícias radicais e milícias que agem praticando terrorismo e muita demagogia. O que prevalece é a ganância,
Isso a gente viu recentemente nos governos do PT. Mas a gente também vê a acentuação das rivalidades e dos preconceitos, a gente vê desagregação, vê desajuste social, tentativa constante de destruição da família e dos seus valores. Veja que coisa, né? A democracia venceu a doença da tirania. O fascismo, e o nazismo foram varridos aí do mundo. Você pode até acabar com a doença. Existem muitos remédios aí para isso. Só que vai chegar um ponto que você vai ter que suspender o remédio, porque senão ele pode virar veneno. Veja que no passado a democracia foi apontada como solução. Mas a democracia pregada pelos partidos de esquerda, por alguns ministros do Supremo e muitos políticos do Congresso, em vez de solução, é um problema. Hoje os democratas querem impedir o voto impresso auditável a qualquer custo. Os ministros do Supremo viraram ativistas políticos, fazendo concessões, estimulando abusos e a cada dia aí tornando insuportável a convivência com eles. Agora veja que paradoxo. As ditaduras, quando começam a exagerar na repressão, elas acabam provocando movimentos por liberdade, como a gente está vendo aí em Cuba. Mas o problema é que as democracias começam a ficar displicentes e acabam incentivando movimentos disciplinadores e autoritários. Olha o que está acontecendo no Brasil, né? As manifestações radicais são vistas como democráticas e as verdadeiras manifestações democráticas são vistas como manifestações fascistas e genocidas. Esse filme aí se repete há séculos na história da humanidade, né? Democracia e tirania se alternam constantemente, é como se fosse o dia e a noite. Parece até um rodízio, e é um rodízio que não termina nunca, porque a humanidade testemunha ele hoje e vai continuar a testemunhar por muitos anos. Não há como. Se você sai de uma delas, vai cair na outra. Não tem jeito. Como dizia um amigo meu, a democracia convoca a tirania e a tirania puxa a democracia. Agora eu te pergunto, será que algum dia a gente consegue se libertar das duas?